Olá, você acompanha a partir de agora o Hoje em Dia Bahia. Um dos mais belos cartões postais da capital baiana, o Farol da Barra, vai ser reaberto ao público pela primeira vez. O farol, que tem quase 4 séculos de existência, historicamente é considerado o mais importante das Américas. Construído em 1698, ele faz parte do conjunto arquitetônico e complexo militar do Forte de Santo Antônio da Barra e também abriga o Museu Náutico da Bahia. O Farol da Barra é um dos pontos turísticos mais visitados do estado. Cerca de 2 milhões de pessoas visitam o local a cada ano. O farol possui uma altura de 22 metros e sua luz pode ser vista a 60 quilômetros de Salvador. E hoje vai haver justamente uma cerimônia de abertura comemorativa, inclusive com a presença do almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha. Então tá aí o Farol da Barra sendo aberto pela primeira vez para o público, não só de Salvador, mas também para todos os turistas, tá bom? O assunto agora é segurança pública e envolve mais uma vez fuga de presos. Desta vez na delegacia do CIA, 7 presos fugiram. Um dos detentos, Douglas de Jesus, já foi recapturado pelos policiais. Os presos, eles conseguiram serrar as grades de uma das celas. Um policial estava no local no momento da fuga, mas não percebeu a ação. O assunto agora é segurança pública e envolve fuga de presos. Na delegacia do CIA, 7 detentos escaparam e apenas um foi recapturado até o momento pelos policiais. Os presos conseguiram serrar as grades de uma das celas. Um policial estava no local do momento da fuga, mas não percebeu a ação. Na madrugada do domingo, 11 presos fugiram da primeira delegacia nos Barris, em Salvador, depois de serrar as grades de 2 celas. No momento da fuga, 5 policiais estavam de plantão. Eles disseram que só viram a movimentação quando os presos já tinham saído. Até o momento, ninguém foi recapturado. E também no último domingo, em Porto Seguro, no extremo sul, a polícia conseguiu impedir uma fuga depois de descobrir um buraco em uma cela onde estavam 30 detentos. Em Eunápolis, 44 presos fugiram este ano. A cadeia tem capacidade para 28 presos, mas está com 120. Na região sul, em Itacaré, 7 homens fugiram no mês de abril. Nenhum foi recapturado até agora. E a cadeia foi interditada por causa das más condições. As 2 maiores cidades do oeste baiano registraram 6 fugas este ano. No mais recente, em abril, 46 presos escaparam. Em Barreiras, 66 presos fugiram da delegacia, que tem capacidade para 28 presos. Atualmente, está com 11 homens. É impressionante e a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública preferiu não se pronunciar sobre o caso porque as fugas acontecem em carceragens de delegacias e o órgão responsável por essas custódias é a Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil está apurando as circunstâncias da fuga de presos nas unidades policiais onde ocorreram esses eventos. A instituição reforçou o contingente que atua na custódia de presos. Em parceria com as Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização, a Polícia Civil faz um trabalho planejado de remoção dos presos para o sistema prisional. Ana Paula. Pois é, Marcos. E aqui no estúdio, para a gente poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo João Apolinário, que é doutor em segurança pública e vai tentar analisar conosco a fragilidade desse sistema, que é o sistema carcerário. João, bom dia, seja bem-vindo. O que a gente observa, tanto nesse VT que a gente acabou de olhar, é a facilidade da fuga desses presos. A que se deve isso, João? Bom dia a todos. Notadamente, é pela fragilidade do sistema carcerário que está estabelecido dentro das delegacias de polícia no nosso estado. Essas instituições, ou a instituição Polícia Civil, não tem capacidade para poder gerir a guarda de preso, mas não por uma incapacidade de não profissionalismo, e sim pela falta de instrumentalização para reter o preso na condição de periculosidade com a qual ele é levado até a delegacia. Então, não se tem equipamento imóvel, porque as nossas delegacias, em verdade, elas são imóveis alugados em grande medida.
as poucas que são planejadas superem muito a capacidade instalada de guarda de presos. Então, nós temos aí um problema que é atingir além do ponto ótimo de encarceramento dentro de delegacias de polícia. Como solucionar, então? Como resolver esse problema? Qual a solução? Me parece que o Estado já inicia o processo de tentativa de resolução do problema, que é a criação de uma secretaria própria para gerenciar os presos que são levados à justiça. Então, nós temos o preso que é levado à delegacia, posterior a isso ele é removido para o sistema prisional e daí sim, com a administração penitenciária, é que se pode ter equipamento público de retenção do preso e também o serviço que é prestado ao preso quando ele está retido para julgamento. Gente, João Apolinário é doutor em segurança e também trabalha no Observatório de Segurança Pública aqui na Bahia, não é isso, João? Perfeito. A nossa atuação é exatamente levar ao esclarecimento da população aquilo que é pertinente ao seu conhecimento. Agora, com relação ao custo, eu queria entender, porque sempre nas discussões fala assim, um preso ele custa mais do que um salário de um cobrador de ônibus, digamos assim. É muito caro manter um preso. Como é que a gente pode falar sobre essa situação? Do custo de um detento, de custo de um preso nessas delegacias? Eu costumo fazer uma comparação que é a seguinte. O preso, enquanto pessoa que não conseguiu ter o seu convívio social em sociedade, ele precisa ser retirado. O mal ou o prejuízo que ele pode causar à sociedade, o preço para mantê-lo no sistema prisional deve ser o suficiente para que ele não cause o mal a outrem. Então, se eu pergunto qual o preço para criar um filho e levá-lo até a uma outra geração, é infinitamente pequeno ao preço de reter esse preso no sistema prisional. Então, costuma-se defender o Estado, enquanto instituição, apenas como se fosse uma pessoa jurídica que gasta. Não é bem isso. A função do Estado é prover o bem-estar social da maioria que não comete crime e reter aqueles que cometem crimes nas condições humanas para que ele sofra exatamente a pena para o crime que ele cometeu. Agora, João, a gente sabe da falta de estrutura, da falta até de investimento. Claro que também existe a corrupção, é verdade, até pela questão, né, do salário que os policiais recebem. Hoje na Bahia, temos quantas penitenciárias? Nós temos penitenciárias nas cidades que são ditas cidades centrais. Então, nós temos a penitenciária em Salvador e você vai encontrar penitenciárias nas outras cidades que funcionam como polo de desenvolvimento. Aí você vai encontrar em Ilhéus, em Itabuna, Eunápolis, que são aquelas cuja capacidade de aprisionamento excede a 200 homens, ou vamos lhe dar prisioneiros. Nesse sentido, a capacidade de gestão do Estado em poder fazer a vigilância desses presos é maior onde você tem o aglomerado maior de presos. Naquelas outras cidades que você é obrigado a manter no cárcere o preso, que ainda vai sofrer todo o processo da justiça, aí sim é que a gente vai encontrar fragilidade no sistema prisional. O sistema prisional na Bahia, ele é frágil por uma incapacidade de preservação da vida do próprio preso em função de nós não termos condições para gerir o preso dentro dessas cadeias. E são exatamente as cadeias que estão no interior das delegacias de polícia civil. Acaba se tornando até, eles acabam ficando piores do que quando entram, né? Acaba também se tornando verdadeiras escolas do crime, faculdades, né? Pela falta de estrutura e também, né, de serviço a esse detento. Concordo plenamente contigo. E esse, na verdade, porque muita gente acha que tem que pegar o preso, colocar na cadeia, deixar lá largado como se fosse uma penitência, uma punição. Mas, na verdade, existe um trabalho de ressocialização, né? Que acaba que não acontece. Eles acabam ficando mais revoltados. Sim, perfeito. E gera, em torno da população, um sentimento de compaixão. Então, o preso que eles ingressou no sistema prisional para pagar uma pena, ele acaba surtindo o efeito de vítima da sociedade, que é um sentimento muito perigoso. Então, como ele se sente vítima da sociedade, ele acaba criando também um outro sentimento que é degradante, que é o da imitação. Então, se o preso que cometeu o crime vai para o sistema prisional e ele é considerado vítima da sociedade, aqueles outros que, por imitação, também cometem um crime porque se sentem também vítima da sociedade. E daí o volume tão grande de crimes que nós temos hoje no nosso estado. É justamente isso que eu ia falar, porque a gente está vendo aí a quantidade de crimes que crescem cada vez mais, a ação da polícia que vem aumentando, então automaticamente são mais presos, não é isso? Então tem essa questão também, não é, João?
que é digamos, um rebatimento direto no sistema prisional, que é a eficiência e a eficácia do serviço policial. Então, se você tem mais crimes, a polícia prende mais, ela atua de forma mais incisiva e gera-se, então, nesse sentido, maior número de presos. Primeiro na delegacia, o sistema que deveria julgar e encarcerar em um outro modelo, o preso, ele acaba não chegando a esse modelo e tem aí a superlotação nas delegacias. E a própria Polícia Civil é contra, né? Porque a Polícia Civil, ela argumenta que ela não é agente penitenciário para ficar cuidando de preso, que essa não é a função do policial civil. Então fica aí essa grande discussão, esse grande debate de investimento, de melhores condições, de infraestrutura. João, queria agradecer. Sua última palavra. Dizer que, em verdade, a polícia também se vê vítima de um processo no qual o crime aumenta e degrada a sustentabilidade da própria sociedade. Obrigada, João. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Na semana passada, o jornalismo da TV Itapuã mostrou, pelo menos, gente, 3 flagrantes de acidentes envolvendo contêineres em Salvador. Eles são pesados e nem sempre as vias estão preparadas para receber esta carga. Veja com a gente. O flagrante mostra a chegada de uma carreta na entrada da área de cargas do Porto de Salvador. O motorista calcula mal a curva e o veículo engancha no portão. O perigo é maior quando os contêineres estão sendo transportados. Grande parte dos contêineres chega através do Porto de Salvador. São aproximadamente 180 mil por ano, quase 15 mil por mês, transportados em navios nacionais e estrangeiros. Daqui do porto, toda essa carga é distribuída por via terrestre e é justamente aí que mora o perigo. Eu só ultrapasso quando não está em curva, só em reta. Por quê? Eu tenho medo de ele tombar por cima de mim. Na semana passada, houve 3 acidentes envolvendo contêineres em Salvador. Na terça-feira, a carga caiu de uma carreta próximo ao viaduto Zumbi dos Palmares, no Retiro. Já na quinta, outro susto. Após uma colisão, um contêiner ficou escorado em outro caminhão e quase cai nesta rua do Jardim Cruzeiro. No mesmo dia, um acidente mais grave. No Lobato, o motorista morreu depois de fazer uma manobra dentro da própria empresa. A cabine onde ele estava foi esmagada pela carga. Um dos fatores para diminuir o perigo é a melhoria das vias por onde essas carretas circulam. A Via Expressa Baía de Todos os Santos, iniciada há 2 anos, tem 7 etapas e um custo de 400 milhões de reais. O projeto tem 14 viadutos, 4 passarelas, 3 túneis e uma ciclovia. Nós teremos 4 vias exclusivas para veículos de carga, 2 no sentido indo ao porto e 2 do porto para a BR-324, e deverá acabar com essa competição de veículos pesados dentro da cidade com veículos pequenos. Isso certamente irá minimizar os acidentes. Até agora, 2 viadutos foram liberados para o uso em agosto do ano passado, mas alguns estão inacabados, com obras paradas, como este na região de Água de Meninos. Para amenizar a situação, a Transalvador faz modificações constantes em locais de grande circulação dessas carretas. Temos uma operação portuária que opera das 17h30 às 20 horas diariamente, o que não permitimos a circulação de carretas no sentido BR-324, saindo do Porto de Salvador. Queria chamar agora a sua atenção, porque desde a semana passada, hoje em dia, eu venho mostrando casos emblemáticos como o dos gêmeos Gilvan e Jeane. O Gilvan, o menininho de 11 anos, ele acabou morto por causa de uma dívida com traficantes, e a irmã, a Jeane, tenta se livrar da dependência. O Gilvan tinha 13 anos. Ontem, por exemplo, mostramos